Certo aí? Okay. Bom, boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãs. Estou olhando quanto tempo. Queridos amigos, queridas amigas. É com imensa alegria que a gente se reencontra aqui mais uma vez, podendo refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Com equio. E a gente gostaria de agradecer, o convite da Nilma, tão gentilmente nos dar essa oportunidade dessa reflexão um pouquinho mais profunda para todos nós. E hoje nós vamos falar, que estava anotado aqui em algum lugar, não está, sobre a dinâmica da caridade. É um assunto que a gente quase não fala em casa espírita, Caridade. Ah, tá jóia, obrigado. A gente quase não fala de caridade, A gente fala bastante de caridade. E é interessante porque... Será por que o Espiritismo fala tanto de caridade? De onde será que surgiu essa ideia de falar de caridade? Porque existe uma coisa muito interessante, engraçada. Porque na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ninguém precisa decorar número, a gente fala por hábito, tá? Pergunta qual que é o modelo e guia da humanidade, aquele que serviria para nos conduzir, ir na frente e a gente caminhar atrás, fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, ou agora com o famoso WhatsApp a gente segura um pouquinho, copia e cola, Quem que seria esse? E aí eles respondem: vê de Jesus, olhe para Jesus, perceba, compreenda, entenda Jesus e faça como Ele. E muitas vezes essa resposta nos afasta de quem realmente Jesus pediu para nós sermos. Porque quando a gente vai em um livro muito famoso na doutrina espírita, chama Caminho da Luz, psicografia do Emmanuel, pelas mãos do Chico Xavier, ele vem nos falar que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Então ele estava ali junto com Deus na criação do planeta Terra. É Ele quem organizou, é Ele quem presidiu. Isso é de uma beleza que talvez nos escapa. É mais ou menos assim: você gosta de animal? Você gosta de vegetal? E você se aprofunda muito sobre isso, você estuda, pesquisa, tenta entender. Um dia você irá ser um técnico espiritual disso. E um Cristo planetário irá te chamar para você auxiliar Ele na construção de um novo planeta. Ficou um pouco filosófico? Então imagine Jesus assim, está no momento construindo o planeta e fala assim: venha você uma equipe para fazer os animais que irá habitar isso aqui. Então você constrói alguns animais, como está lá no A Caminho da Luz, que saem um pouco do controle, fica muito grande. E de repente você fala: não, ficou muito grande, não vai ficar muito bom. São os dinossauros. Então aí um pouquinho melhor, vamos fazer uma onça, um leão. Ah, essa onça nesse lugar aqui podia ter umas pintinhas, a onça pintada. E assim por diante. Então cada um foi fazendo conforme as suas aptidões. Isso também está no Livro dos Espíritos. Que apesar de sermos iguais perante Deus, sendo espíritos, nós somos diferentes conforme as nossas aptidões, porque cada um gosta de uma coisa, não é verdade? Então está ali também, tudo nas grandes e famosas leis morais, que está na terceira parte, e da última vez que estivemos aqui nós falamos sobre todas elas. E hoje então a gente vai abrir um pouco o foco sobre alguns pontos dessas leis novamente. Mas a pergunta inicial não foi respondida. Por que a doutrina espírita fala tanto de caridade? Indo agora, fazendo essa viagem do Livro dos Espíritos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15 ele tem um título que passou a ser a bandeira do Espiritismo. Que bandeira é essa? Fora da caridade na salvação. Saiu aqui e acolá. Mas em coro é isso: fora da caridade na salvação. Acontece que tem a primeira mensagem que abre o capítulo, ela é uma mensagem forte. Ela fala do finalzinho
do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que está com o título nas Bíblias de Fim dos Tempos, logo depois da grande tribulação. Oi? A mensagem está falando do fim dos tempos, do fim do mundo, e ela abre uma mensagem de fora da caridade na salvação? Como assim? Vocês já tinham observado esse detalhe? Essa mensagem, ela é a principal responsável dessa venda desenfreada de filmes de fim do mundo. 2012, Final dos Tempos, Armagedon, Fim do Mundo, etc. E de vez em quando, até dentro do nosso movimento espírita, vem algumas coisas assim, nos vender essa ideia de final, data limite 2019, fizeram as contas erradas 2020, 2021, e estamos aí até hoje, né? Alguns ficaram pelo caminho, mas foram para a pátria mãe. Eles não acabaram, eles não terminaram. Não há fim. Que o amor não permite haver fim. Mas então, se essa fala, na verdade, falava de caridade, de onde foi que a gente tirou esse medo, esse temor do fim? Porque quando a gente vai lá na leitura, depois vocês abrem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, está lá assim: então chegará um dia em que o Filho do Homem, o Cristo, virá sobre todas as nações e separar os bodes do cabritos e colocar uns à direita, outros à esquerda, e para estes falarão isso, falarão aquilo. Está a mensagem inteira. Nós vamos fazer um recorte no que nos interessa. Ele diz assim: vem para o seio do meu Pai, que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. E esses perguntam, os justos: quando foi que isso aconteceu? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e enfermo e foste me ajudar, estive preso e foste me visitar. Olha que interessante. De todo esse pedaço a gente ficou com medo do mundo acabar, ficou com medo de um monte de gente exterminar, de bombas explodirem, o mundo de uma certa forma ser destruído completamente. No entanto, a mensagem principal que Kardec recorta é caridade. Não é interessante? Não parece que tem alguma coisa ali que a gente não entendeu muito bem? E logo depois dessa, porque ele faz alguns recortes da Bíblia, ele conta uma que seria a síntese, o resumo do que realmente é caridade. A gente vai lá daqui a pouquinho, vamos deixar um suspense. E aí ele vira para os outros e fala assim: afasta de mim, porque eu não vos conheço. E ele fala o contrário de tudo isso que a gente falou. Que eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, e assim por diante. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que Jesus faz é nos igualar. Mas no final a gente vai ver por que a gente fica igual com a caridade. É o Espírito de São Paulo que nos diz isso. O Espírito do apóstolo Paulo. E ele, ao nos igualar, ele fala que não importa um rótulo que está de fora, importa o que a gente pratica no nosso dia a dia. E para a gente entender essa prática, a gente vai para a mensagem que está logo depois que Kardec resolve utilizar nesse capítulo, que é a famosa parábola do bom samaritano, que é o resumo, segundo Emmanuel, a síntese da caridade. Se alguém não lembra a parábola, nós vamos aqui falar dela pincelada, e se alguém lembra, a gente pede desculpa e pede licença para recontá-la mais uma vez. Então havia um homem que estava andando por um local e foi assaltado, e esses assaltantes bateram nele e o deixaram meio morto.
É uma forma diferente de falar que bateram muito. Quem olhava de fora não sabia se ele estava vivo ou morto. Por isso a palavra está meio morto. Não dava para ter certeza. E então vinha descendo um sacerdote, um religioso da época, de alto escalão, digamos assim. E vendo, passou do outro lado. E depois veio um levita, é o que organiza a parte religiosa. Também passou do outro lado. E então veio um samaritano e viu, e movido de grande compaixão, chegou até o homem, colocou azeite nas suas feridas, cuidou dele, colocou ali no seu cavalo, levou até um hotel da época, deixou ele lá, pediu para que tivesse outros cuidados, passou a noite com ele. No outro dia, deu alguns dinheiros para o dono do hotel e falou: se precisar de gastar mais com ele, na volta eu pago. E foi embora. Essa é a parte resumida. E o que geralmente a gente pensa é: nossa, aquelas pessoas religiosas não foram e atenderam a essa pessoa que estava precisando de ajuda? Na verdade, quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo um pouco mais do que só isso. Porque no começo da parábola ele fala que existe um caminho. Então eles estavam indo de Jerusalém para Jericó. Significa que eram dias de festa. Em dias de festa, os sacerdotes faziam uma limpeza, tanto do corpo quanto do espírito. Ela precisava lavar a mão de um jeito, tomar banho de um jeito, tinha todo um monte de ritual. Então eles haviam feito isso. E era proibido, expressamente proibido para um sacerdote ou um levita, tocar em alguém morto, alguém impuro, alguém com sangue. Senão ele teria que fazer toda aquela limpeza de novo. Significa que Jesus está falando assim: a caridade tem que estar acima, inclusive, dos rituais da sua religião. É isso que ele está falando. O ritual pode ser o mais importante que você imagina. A caridade tem que vir primeiro. Por isso que ela está no comecinho do capítulo, que Kardec entendeu essa mensagem. E o samaritano, ele era a pessoa odiada dos judeus. E aí a gente vai ter que ir numa história um pouquinho mais para trás. Lá atrás, toda a história judaica começa com um homem, Abraão, que tem um filho e filhas, Isaac, que tem um filho e filhas, Jacó, que tem filhos e filhas. Mas desses filhos e filhas a gente destaca 12 filhos de Jacó, que transforma nas 12 tribos de Jacó. As famosas 12 tribos, que viviam juntas, fraternalmente. Um dia, brigaram. Foram 10 para um lado e 2 para o outro. Dessas 2, viraram os judeus, que uma das tribos chamava Judá. Das outras 10, em outro local, viraram os samaritanos. Com o passar do tempo, eles viraram inimigos, de odiar muito uns aos outros, apesar de serem descendentes de um mesmo homem. E então esse ódio foi se alimentando, de tal maneira que o próprio Jesus, quando fala: preciso ir a Jerusalém e vou por Samaria, os apóstolos questionam: mas mestre, você vai pelo caminho mais perigoso, mais difícil e mais longo, para quê? Não, mas eu quero que seja assim. E ele manda alguns discípulos ir na frente. Um deles é o apóstolo João, antes de ser apóstolo. E aí ele vai até ali e ninguém quer receber Jesus, porque eles eram judeus inimigos. Não manda passar aqui não, a gente não vai aceitar. Se chegar aqui não tem hospedagem para ele, não tem. E aí João volta e eles eram conhecidos como filhos do trovão, não era à toa, que João era um rapaz jovem bravo. E ele vira para o mestre e fala assim: quer, Senhor, que nós oremos para o céu e caia fogo? Lembrando um profeta do Antigo Testamento, Elias. Aí o mestre fala: não quero isso. E Jesus vai a pé, então, pela Samaria. Então vamos entender que naquela parte desértica, que durou alguns dias, ele não tomou banho, porque não tinha hospedagem.
Ele não lavou os pés porque não tinha hospedagem. Ele deve ter bebido somente a água que eles levaram, então ninguém o recebeu ou ajudou em lugar nenhum. É mais ou menos para quem é daqui da região, vai a pé daqui para Romaria e não tem um monte de gente que ajuda no caminho. Não tinha ninguém, então ele foi direto. É mais ou menos isso, só para ilustrar a ideia. Ao chegar lá, quando ele entra na cidade, um doutor da lei o questiona sobre quem é o meu próximo. Aí ele conta a palavra do bom samaritano. Depois de não ter sido recebido nem atendido por nenhum samaritano, ele fala que o mais caridoso dentre todos é o samaritano. É ou não é um grande exemplo do que a gente deveria entender o que é caridade? Sem acepção de pessoas, sem perguntar de onde que vem, sem perguntar o que é ou quem deseja ser. É só ajudar mesmo. Não tem prévias. Não tem... Você tem isso para mim poder te ajudar? Não tem. Caridade incondicional. Mas existe um fato mais curioso sobre a palavra caridade. Ela não existe no hebraico. Ela não existe no aramaico. Você lê na Bíblia, não tem, na verdade. Tem lá nas suas traduções, mas a gente vai explicar aqui por quê. Caridade vem do latim, que é uma língua posterior ao que os judeus falavam e conviviam. Mas vocês lembram que depois que o cristianismo ficou muito conhecido, ele passou a integrar ali o Império Romano, e em latim, um dos nomes para amor é caritas. Por isso a famosa prece de Caritas. Caritas. E aí entendeu-se que quando se praticava para com o próximo algo concreto, isso era caridade. E a gente vai perceber no Livro dos Espíritos, pergunta 886, que Kardec tem algumas dúvidas. E ele pergunta assim: o que significa caridade para Jesus? Como é a verdadeira caridade? Como entendia Jesus? É o famoso BIP, que esse é bem famoso para quem escuta muita palestra. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Agora vamos voltar para a história real. Tudo que aquilo que aconteceu com o samaritano, Jesus fez isso com todo um povo, os samaritanos, que além de não o receberem, ele fala que eles são os mais caridosos em uma parábola. Vocês concordam que os discípulos, que depois se tornam apóstolos, entenderam a mensagem? Por isso que quando a gente vai no livro Paulo e Estevão, eles abrem a famosa casa do caminho e recebem a todos, os enfermos, doentes, desvalidos, coisa que até então a religião dominante não fazia. Pelo contrário, ela distanciava. Havia regras, muitas regras, para que alguém fosse aceito dentro de uma sinagoga, muitas regras. Na igreja do caminho não. Você só chegava e falava assim: olha, eu preciso de ajuda. E eles ajudavam. Agora a gente começa a entender por que Kardec preferiu utilizar fora da caridade não há salvação. E agora a gente entende até por que ele utilizou salvação, porque ele começa com aquela passagem que a gente falou de Mateus 25, né, que separa, porque lá no final ele fala, Jesus fala sobre salvação. Então ele chama que os justos estão salvos e os injustos não. E que salvação é essa então? Não é de nós mesmos? Quando nós saímos de nós e auxiliamos o outro, eu não estou tendo um contato mais profundo entre a criação do próprio Deus, que é o Pai de todos? O Pai de todos ficou parecendo Odin, né, da mitologia nórdica. Para quem vê Vingadores bastante, lá é o Pai de todos. Mas não é esse não, é Deus mesmo.
Porque dentro das mitologias tem coisas muito semelhantes, coisas bem diferentes, né? Bem estranhas. Porque, segundo no Livro dos Espíritos, a mensagem chegou para todos os povos de formas diferentes. E a gente foi modificando com o tempo. Tanto é que hoje a gente acha que caridade é apenas a beneficência. A beneficência é um dos braços da caridade. Mas o que é beneficência? Você pegar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e dar para alguém, isso é beneficência. Caridade é você falar assim, não, aquela pessoa está com fome, ela precisa mais do que eu entrego, ninguém fica sabendo, ninguém, e pronto. Até esqueço, o dia que alguém fala assim, nossa, aquele dia você ajudou, foi, nem lembro. A caridade tem esse tempero a mais, digamos assim. Tem uma diferencinha sutil. E muitas vezes não precisa de alimento. Porque a caridade é compartilhar recursos. Vocês concordam? Se você tem 5 quilos de arroz e uma pessoa não tem nenhum, você dá 1 quilo para ela, você está compartilhando recursos. Concorda? O feijão, etc. Mas vamos supor que você é muito bom de matemática, coisa que eu não sou péssimo. E você chega aqui no Maria Lobato e fala assim, vocês têm algum horário de aula de reforço de matemática, de química, de história? Não sei. Tem. Gratuito? Tem. Vou dar 1 hora minha por semana aqui para ajudar. Para 5 alunos, 10, 20 alunos. Vocês estão compartilhando recursos? Isso é caridade. Todos os recursos que um ser humano pode ter e ele compartilha com o outro é caridade. Quando ele não tem um interesse próprio. Seja qual for. Estava escutando o irmão aqui falando agora mesmo, costurinha, enxoval, são pessoas que poderiam estar costurando marcas e vendendo. Não, elas vêm para cá, porque sabem que existem mães que ficam grávidas e não têm condição de ter roupinha para os seus bebês. Ou, talvez tenham, mas pode gastar esse dinheiro com outra coisa. Isso não importa, o que elas vão fazer é uma questão dela, não é isso a caridade? Entende quando a gente vai ficando simples de se entender isso? Mas eu não consigo sair da minha casa e realmente praticar a caridade fora. Hoje temos redes sociais, você pode compartilhar seu conhecimento de diversas formas diferentes gratuitamente. Você pode pegar o celular, fazer uma ligação de WhatsApp de 5, 10, 15, 20, 30 minutos e ensinar alguma coisa para alguém. Uma pessoa que vende um curso, ele está vendendo um curso, ele vira para você e fala assim, no curso eu vou te ensinar como fazer uma live. E aí ele vem com todas as ferramentas. Aí dentro do curso ele fala assim, não, eu te falei que era só fazer a live, né? Mas eu vou te entregar mais. Vou te ensinar a planilha de Excel. Isso é caridade. A planilha é caridade. Você entende que até dentro do seu trabalho, você trabalhando, sendo remunerado para isso, você consegue praticar caridade? Aquele amigo, aquela amiga, aquele companheiro de trabalho ali, está com um certo problema, uma dificuldade, você não sabe resolver, mas você tem um telefone de alguém que sabe. Você passa para ele, isso é caridade. Você passa para ele e cobra, isso é remuneração, sem diferença. Não tem problema, a gente só está tentando definir aqui pontos. E o importante é que se você põe na cabeça, não, vou fazer por caridade, vou fazer porque eu preciso desse dinheiro, tudo certo, tanto um quanto o outro. O que nós estamos precisando ter, que a doutrina espírita nos conclama, desde a sua codificação, que foi 1857, mais de 150 anos, é consciência. Consciência. Entender o que estamos fazendo, para que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. E isso parece que é muito complicado, mas não é. É só de tal hora, da tal hora, faça assim, de tal. Eu consegui ter um planejamento, uma organização. Talvez
você tenha a impressão que você não tem nada para dar, nada a oferecer, que não há nenhum tipo de conhecimento ou de aquisição sua que seja capaz de ser distribuída para outra pessoa. Vocês acham que isso aqui funciona como? Eu escutei 40 anos. Funciona como isso aqui? Tem 40 anos mesmo. Eu com 2 anos de idade, e tem uns dias isso já. Uns diazinhos, eu mudei para o bairro Santa Luzia. Tem tão poucos diazinhos que do Santa Luzia para cima não existia nada. Era uma cerca de arame farpado. Isso é para vocês verem quantos poucos dias tem. Isso aqui já tem 40, vocês já fizeram ideia. Então, há 42 anos atrás. E tudo isso aqui, ó, como dizem os nossos pais, era mato. Tudo isso era mato. E de lá para cá, quantas pessoas, só vamos imaginar, já auxiliaram e contribuíram para que essa edificação estivesse aqui hoje? Pedreiro, pessoa que organizou, que capinou, que fez o jardim, que cuidou dele até hoje, que cimentou isso aqui, que limpa até hoje. Vocês iam perceber que eu ia ficar aqui muitas horas falando de tudo que a gente percebe. Tudo, né? A luz, a energia. Quantos vieram antes de nós? Se isso não é motivo suficiente para a gente ser grato e falar assim, não, então eu posso fazer alguma coisa, eu não sei o que é. Porque se a gente não consegue pôr um tijolo em cima do outro e deixar retinho, a gente consegue carregar uma latinha pequenininha de massa para que aquela pessoa que sabe colocar um tijolo em cima do outro possa ter essa massa ali. E eu tenho certeza que vocês procurar alguém da casa, porque só antes de eu falar aqui eu já percebi um monte de coisa que precisa. Mas se vocês procuram assim, vocês estão precisando de alguma coisa, vocês vão perceber o quanto de coisa estão precisando. E talvez você não tenha lá uma grande afeição, uma grande aproximação por essa casa. Existem várias outras. E não precisa ser um templo religioso, filosófico ou científico. Talvez o seu vizinho está passando apertado e você não está sabendo. Pergunta para ele, está precisando de ajuda. Pessoa que às vezes tem uma criança pequena em casa, fala assim, nossa, a criança não me deixa fazer nada em casa, a minha casa está uma bagunça. Não, eu consigo ficar meia hora com ela para você limpar a casa. Isso é caridade. Percebe que a gente poderia elevar isso ao infinito? Ao infinito? De quantos recursos nós temos dentro de nós? E agora, a partir de hoje, quando vocês voltarem para a literatura, tanto espírita, quando ela puxa qualquer literatura bíblica, quanto toda a Bíblia que lê ricos, lembra disso que a gente está falando. Porque toda vez que na Bíblia aparece ricos, não é só de dinheiro. Aliás, poucas vezes é só de dinheiro. Na maioria das vezes são recursos, que são muitos. Porque a gente sabe, quando um amigo, um ente querido teve doente, e você conhecia alguém que conhecia alguém, que falou assim, nossa, fulano está muito doente. Você conhece um médico, um enfermeiro, alguém que atende, e não cobra caro porque eles não têm recurso? E ele fala assim, não vou te cobrar nada não. A gente sabe o valor disso. Talvez aquele tratamento custaria 10, 20, 30, 50 mil, e a pessoa não cobra nada. Nada. É um recurso que não dá para mensurar. Não dá para a gente imaginar que se fosse colocar em dinheiro, quanto custou aquilo tudo. Mas para o pai ou para a mãe daquele que estava enfermo, ele sabe quanto que custou. Ele sabe exatamente o valor daquilo. Se a gente pegasse, que agora dá para fazer, se a gente pegasse aqui uma nota de 100 reais, o Richard Simonetti, há muitos anos atrás, porque já desencarnou, ele começa uma palestra que se chama Dinâmica da Caridade, de muitos anos atrás, pegando uma nota na época de 10 reais que valia muito, e dobrando ela, e pergunta se alguém quer. Então vou fazer só de forma imaginária.
para a gente não pegar dinheiro aqui. Hoje em dia pai não tem, né? Só se fosse no Pix. Se eu apertasse uma nota de R$100, você ainda ia querer? Com certeza sim. Se eu pisasse nela, passasse ela na terra, você ia querer? Você sabe por que você ia continuar querendo? Porque o valor intrínseco, que é o valor dela, não se perde com a sujeira. Assim somos todos nós. Não importa o que a vida fez com você, não importa o que você fez na vida. O seu valor para Deus continua sendo o mesmo. Por isso que quando a gente executa a caridade, não importa. Não tem que ter rótulo. Lembra que a gente falou que você torna todos iguais? Não importa o que você fez ou deixou de fazer, de onde você veio, para onde você vai. Se você tem religião, se você não tem, qual que deixa de ser. Não importa. Na caridade, somos todos iguais. E ainda bem que é assim. Porque quando a gente vai nos livros do André Luiz, qualquer um, nosso lar, os mensageiros, o Dicionário da Luz, nem vai ver aqueles exemplos lá, de todos, talvez o exemplo mais profundo, libertação com Gregório, quando eles chegam para ajudar alguém, eles perguntam alguma coisa? Essa pessoa fez isso. Pelo contrário, aqueles que mais erraram são os que mais ajudam e insistem. Libertação com Gregório é um exemplo disso. O Espírito está quase 800 anos em um ambiente muito difícil, em uma cidade cheia de pessoas que gostam de tornar a vida das pessoas mais difíceis ainda, estão lá para resgatar essa pessoa. Será que a gente já entendeu o que realmente é caridade? Nossa, mas por que essa insistência com tantos exemplos? É porque quando a gente olha para fora, e a gente não precisa olhar para outros movimentos religiosos, e olha o movimento espírita, tem se feito exigências demais, vocês não acham? O que é ser espírita? Fazer a caridade. O resto, como diz aqui o apóstolo Paulo, são sofismas. O apóstolo Paulo fala isso? Vou pegar as palavras dele para não dizer que são só as minhas hoje. Se a gente lembrar onde está. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois um e o mesmo é o outro, pois que o mesmo é que o outro. Essa tradução está meio atrapalhada. Está falando que o cristão e o espírita são a mesma coisa quando desenvolvem essa caridade. E aí ele vem falando uma coisa interessante. Bem compreendido, tá bom, tá ótimo, tá? É um ótimo caminho. Mas principalmente, mas sobretudo, bem sentido. Sentido, de sentimento. Nós já sentimos essas propostas espíritas? Nós já sentimos o que o Espiritismo nos conclama? Achamos. A última mensagem do capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação, do apóstolo Paulo, lá no finalzinho dela ele fala assim: todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertencem. Todos que praticam a caridade. Mas será? Tudo que qualquer pessoa fala, inclusive os espíritos lá, a gente pode e deve questionar. E a gente não começou falando que o exemplo é Jesus? Então todas as vezes que a gente tiver um pouco de dúvida, a gente pergunta para Jesus. Onde a gente vê Jesus, né? A gente vai lá no Novo Testamento. Tem um momento que os apóstolos chegam até Jesus e falam assim: olha, tem um aí curando, ensinando e pregando em seu nome, mas não está com a gente não, a gente nem conhece ele. Vocês lembram dessa passagem? Aí ele vira e fala assim: quem não é contra nós é conosco.
Não importa se ele está andando com a gente. O que ele está fazendo? É positivo, né? Então deixa. É isso que vai acontecer mesmo. Olha que interessante. E nós estamos agora, talvez, num movimento contrário, rotulando. Esse é disso, esse é daquilo outro, esse é aquilo outro, e se separando. E já que nós temos um tempinho, nós gostaríamos de falar que lá, já desde o Antigo Testamento, existe um nome para todos que se separam. O problema da interpretação bíblica é que a gente foi sendo literal demais durante muito tempo e a gente tem dificuldade de entender as mensagens mais profundas. E esse nome às vezes dá temor a algumas pessoas. Satanás significa adversário, aquele que divide. Diabo também, porque é o acrônimo, é o ressonante em grego. Tem uma passagem que está em Mateus capítulo 12, que fala sobre o reino dividido, que inclusive é a mensagem de entrada desse livro Libertação, numa interpretação maravilhosa do Emmanuel, explicando ali os pormenores dessa passagem, que ele fala que todas as vezes que nós agimos dividindo, separando, contrariando uns aos outros, nós estamos sendo diabólicos, satânicos, demoníacos, ruins. Deu para entender por que a gente está falando tanto sobre a caridade? Vocês percebem que no dia a dia, nas mídias, principalmente nas mídias sociais, nós temos muito mais opinião que divide do que junta, que agrega, do que auxilia. E isso é por um simples fato. É mais simples do que parece. Jesus deixou uma regra de ouro. Não existe receita de bolo, mas os Espíritos falam que ela auxilia para que a gente tome as nossas atitudes. Ou seja, devemos pensar e refletir sobre ela antes de tomar qualquer atitude. É isso. Fazer aos outros o que gostaria que vos fizessem. Acontece que, vamos supor que eu gosto do prato de arroz com feijão. Vamos supor não, eu gosto de arroz com feijão. E aí a pessoa está com fome, o que eu preparo para ela? Arroz com feijão. Eu não pergunto se ela gosta. E isso não foi isso que Jesus disse. Vamos confirmar? Quando alguém chegava com qualquer dificuldade, chegava um cego, um coxo, né, um manco, alguém com algum problema, perto de Jesus, ele curava? De uma vez, você, puf, ele fazia uma pergunta, qual que era? O que queres que eu faça? Ele sabia o que a pessoa precisava? Lógico que sabia, né? Jesus sabia. Mas ele não perguntava? Então, fazer aos outros que gostaria que eu fizesse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar: oh, o que você quer? O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Faz sentido? Por que então a gente tem ido por caminhos mais tortuosos? Porque a gente não pergunta, a gente faz o que a gente acha que a outra pessoa precisa. E por isso que a gente está cada vez dividindo-nos mais. Isso é sobre qualquer tema. Dos mais simples aos mais polêmicos, os mais complicados, que vocês pensar, mas será que é tão simples? Pergunta para as pessoas que estão dentro daquele movimento, daquela ideia, por que você defende isso? Por que você pensa assim? Aonde você baseia o seu raciocínio? Qualquer um deles. Qualquer um. E a pessoa vai te explicar. E você pode concordar ou discordar, não tem problema não. Está tudo certo discordar. Lá no livro Paulo Estevam, lá na segunda parte, lá próximo do final, vocês vão ver que a gente cita muito Paulo Estevam, é para vocês terem muita vontade de ler. Porque as pessoas falam assim, não pode dar spoiler de livro. De livro, não existe spoiler de livro espírita. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Todo mundo que está lá já morreu. Não tem spoiler. Não é espírito que vem psicografar? Está morto. Morto. O corpo, né? Nem tem como falar assim, o espírito morreu no final. Não, ele morreu antes. Por isso que ele psicografou.
Então os apóstolos todos já desencarnaram, já reencarnaram ou não, já voltaram, já tiveram outras missões. Vocês concordam com isso? Pois é, lá quase no final do livro, a gente conta só alguns pontos bem intrigantes. Paulo e Barnabé têm uma encrenca. Aliás, eles têm várias, mas essa é bem feia, porque trata-se de João Marcos. Que é Marcos, o que faz o Evangelho de Marcos, que é sobrinho de Barnabé. E, gente, vocês que gostam de novela e gostam de fofoca, se vocês lessem Paulo e Estevão, vocês iam ver o que é fofoca boa. Mas tem que ler do começo ao fim. Mas é uma fofoca boa. A hora que terminar, vocês vão ver. Falar, não. Aí vocês podem fofocar para todo mundo que está no livro. Garanto para vocês que vocês vão gostar. E aí eles estavam tendo a encrenca ali por causa do sobrinho. Chega um momento que Paulo vê que está ficando difícil. Ele fala assim, não, sabe o que eu pensei melhor? Vá você e João Marcos para Chipre, pregar, ensinar, auxiliar, ir ali nas vizinhanças, e eu vou com Silas para um outro lugar pregar assim, assado. O que aconteceu aqui? A briga estava tão feia que tipo assim, nós vamos separar, mas para fazer o bem. E depois a gente volta e fala o que aconteceu. Até para ter problemas, nesse momento, foi bom. E vocês vão perceber que todos os problemas que tem em Paulo e Estevão, no final das contas, a resolução é maravilhosa. Tem gente que sofre, tem gente que desencarna, mas a resolução é maravilhosa. Saulo, antes de ser Paulo, manda apedrejar Estevão. Estevão, quando está ali no leito de morte, eu falei que todo mundo ri, então não é spoiler, né? Está ali no leito de morte, ele olha para Saulo e para a irmã, que é noiva de Saulo, falei que é fofoca boa, e diz assim, eu não vejo nele um inimigo, mas vejo nele um irmão. Serviu Moisés até o fim, imagina quando ele conhecer a Jesus. Isso não foi nenhuma fala assim, motivacional, isso foi amor mesmo, profecia, convicção. Ele via um Paulo de Tarso, o que ninguém ali ao redor mais via. E é assim que Jesus olha para você. Jesus vê o que você vai se tornar já presente, real. Para Jesus é real. Para Jesus é concreto. E a grande proposta da caridade, por isso que ela termina com a palavra salvação, é você chegar de frente ao espelho e falar, você tem jeito, você tem salvação. E eu vou te ajudar, sendo caridoso comigo mesmo e manifestando essa caridade na minha vida e para com os outros. Não vou conseguir o tempo todo, mas eu vou começar agora. Caridade é diferente de egoísmo, só vamos dar um adendo aqui. Egoísmo é quando é para mim. Caridade é quando é comigo, junto, agregação. É até 8h30 mesmo, gente? Era 8h15? Oh, meu Deus do céu, hein? Eu jurava que era 8h30, por isso que eu estou aqui. Isso foi um exercício para testar se vocês estavam aprendendo. Vocês tiveram muita caridade de ouvir um pouquinho mais. Essa foi boa, hein? Um pouquinho mais do que o essencial. Então, para finalizar, a gente gostaria de dizer aqui que o apóstolo Tiago tem uma mensagem pelo Espírito Emmanuel, que ele faz a interpretação de uma passagem do Tiago, que fala assim, ó, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. E aí o Emmanuel vai estar explicando que todas as vezes que nós deixamos esses atributos internos nossos de lado, caridade, solidariedade, fraternidade, eles vão se enferrujando e a gente vai até duvidando que tem eles. E a gente vai fazendo o contrário, porque não tem como ficar parado. Isso acho que eles já perceberam, né? Não tem jeito de ficar parado. Parou, já morre. E a gente vai fazendo o contrário. Ao invés da caridade, a gente vai sendo orgulhoso. Às vezes em vez de auxiliar e contribuir, a gente vai retendo e ficando mais egoísta. Então, quando a ferrugem corrói, a gente precisa de movimento. Ao movimentar, a gente vai desenferrujando.
Para quem usou qualquer material aí algum dia, uma enxada, qualquer coisa que enferrujou, vai perceber que no começo ela continua enferrujada. Você precisa ir amolando, 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 até a ferrugem sair completamente e ele voltar a funcionar. Então a gente não vai sair daqui praticando tudo que foi dito aqui de forma primorosa. Nós vamos tropeçar, nós vamos errar, nós vamos nos enganar. O importante é começar, praticar, insistir e persistir. Porque lá no final da nossa primeira mensagem, Jesus fala: quem persistir até o final será salvo. Muito obrigado. Boa noite a todos. A prece? Eu? É assim. Então vamos fechar os nossos olhos, ligar o nosso coração com a espiritualidade superior que se faz presente desde as primeiras horas do dia, que assim como o sol vem clareando lentamente as nossas sombras interiores, trazendo a lume à vista aquilo que nós realmente fomos criados para ser. Obrigado, Pai, pela oportunidade do dia de hoje, de estarmos todos aqui, podendo refletir a respeito do Teu Evangelho, que o Teu Filho Jesus nos trouxe com tanto amor, dentro de uma paz profunda e inigualável. Agradecemos por toda a riqueza de recurso que hoje entendemos que temos, que vai muito além da material, mas somos herdeiros do Teu amor, que é a maior riqueza de todo o universo. Se ainda não conseguimos manifestá-lo, nós sabemos que basta compreender e sentir esse amor dentro de nós, para que ele se manifeste. Então rogamos, Senhor, pedimos que possa colocar oportunidades nas nossas vidas para que essa manifestação aconteça para com os nossos familiares, para com os nossos amigos e para com os nossos inimigos, para com todos que vivem encarnados e desencarnados neste planeta, ainda de provas e expiação, mas que está rumo em jornada ao Teu amor. Que possamos sair daqui melhor do que chegamos, que possamos sair daqui conscientes de que Tu nos escutastes, a cada um individualmente, à sua necessidade, ao seu desejo, ao seu sonho mais profundo, e que colocará recursos para que possam ser atendidos. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja.